Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Como conhecer-se? A disposição de conhecer a si mesmo pode surgir naturalmente, como um fruto espontâneo, nata, resultante da própria condição espiritual do indivíduo, ou poderá ser provocada pela ação de um sofrimento renovador, que, sensibilizando a criatura, desperta para valores novos do espírito. Uns chegam pela compreensão natural, outros pela dor, que também é um meio de despertar a nossa compreensão. Um grande número de indivíduos são levados, devido aos desequilíbrios emocionais, a gabinetes psiquiátricos ou a psicoterapêuticos para tratamentos específicos. Através desses tratamentos, vem a conhecer as origens de seus distúrbios, aprendendo a identificá-lo e controlá-los, normalizando até certo ponto a sua conduta. Porém, isso ocorre dentro de uma motivação de comportamento compatível com os padrões de algumas escolas psicológicas, quase todas materialistas. Na doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, igualmente buscamos o conhecimento de nós mesmos, embora dentro de um sentido mais amplo, muito mais amplo, segundo o qual entendemos que a fração eterna é indissolúvel de nosso ser e só caminha efetivamente na sua direção evolutiva quando pautamos-nos nos ensinamentos evangélicos, únicos padrões condizentes com a realidade espiritual nos dois lados da nossa existência. É preciso, então, despertar em nós a necessidade de conhecer o nosso íntimo, objetivando nossa transformação dentro do sentido cristão, original, ensinando e exemplificando pelo divino Mestre Jesus. Conhecer exclusivamente as causas e as origens de nossos traumas e recalques de nossas distonias emocionais nos quadros de presente existência é limitar os motivos dos nossos conflitos, olvidando a realidade das nossas existências anteriores, os delírios transgressores do ontem, que nos vinculam aos processos reequilibradores e aos reencontros conciliatórios do hoje. As motivações que nos induzem a desenvolver nossa remodelação de comportamento projetam-se igualmente para o futuro da nossa eternidade espiritual, onde os valores ponderáveis são exatamente aqueles obtidos nas conquistas no militantes do coração. Percebendo o passado longínquo de erros, trabalhamos livremente no presente, preparando um futuro existencial mais suave e edificante. Esse é o amplo contexto da nossa realidade espiritual, a qual nós almejamos nos integrar atuantes e produtivos. Kardec, lá no livro Céu e Inferno, que eu chamo todos a lerem, nos diz que no caminho para a regeneração não basta ao homem o arrependimento, são necessários a expiação e a reparação, afirmando que a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito mal, e também praticando bem àqueles a quem se havia feito mal, e também praticando bem em compensação ao mal praticado, isso é, tornando-se humilde, se tem sido orgulhoso, amável, se foi rude, caridoso, se foi egoísta, benigno, se foi perverso, laborioso, se foi ocioso, útil, se foi inútil, frugal, e se intemperante, exemplar, não foi. Como podemos nos reabilitar dentro dessa visão tão panorâmica da nossa realidade espiritual, infinitamente ampla? É o que pretendemos, à luz do Espiritismo, abordar aqui. Reafirmemos e vamos nos reabilitar que exige modificar-se, transformar o comportamento. A maneira de ser, de agir, é reformar-se moralmente, começando pelo conhecimento de si mesmo. Múltiplas são as formas pelas quais nós vamos conhecendo a nós mesmos. Nossas reações, nosso temperamento, o que imprime as nossas ações ao meio em que vivemos, aquilo que é a maneira como respondemos emocionalmente, como reagimos aos inúmeros impulsos externos no relacionamento social. Podemos concluir que a nossa existência é toda um processo contínuo de reformulação de nossos próprios sentimentos e de nossa compreensão dos porquês, como eles surgem e nos levam a agir.
Quando nos procuramos, quando não procuramos deliberadamente nos conhecer, alargando os campos da nossa consciência, dirigindo-nos rumo ao nosso eu, buscamos identificar o porquê e a causa de tantas reações desconhecidas. Somos igualmente levados a nos conhecer, exatamente nos entrechoques com aqueles do nosso convívio, do seio familiar, do seio social, nos setores do trabalho, nos transportes coletivos, nos locais públicos, nos clubes recreativos, nos meios religiosos, enfim, em tudo que compreende o contato de pessoa a pessoa. Não esperemos, vamos tentar nos reformar, sim. Isso é um trabalho, vai exigir de nós um grande trabalho e esforço, mas vai ser muito reconfortante e muito útil para a nossa evolução espiritual. Bons estudos, boas reflexões.